Usa o teu servo, Senhor, que sabemos que já está preparado, Senhor. O Senhor já tem colocado na tua mente, na tua coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo à igreja em Roma, capítulo 1 e o versículo 16. Epístola do apóstolo Paulo à igreja em Roma, capítulo 1 e o versículo 16. Enquanto os irmãos estão localizando a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus por esta única e singular oportunidade, poder estar com os irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, o pastor Breno, que no momento está sendo bem representado pelo seu copastor, nosso irmão Oséias. Deus abençoe. Quero louvar a Deus também pela vida do diácono Tiago, pela vida de todos os pastores sobre esta santa tribuna, suas respectivas famílias e por toda a igreja do Senhor nesta noite. Romanos capítulo 1, versículo 16 a seguir. Quem localizou a referência bíblica, por favor, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Pode se assentar, por favor. Mas a liberdade, ela continua plena para você continuar adorando a Deus. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos estar reunidos em torno do seu nome. E por mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos ouvir a sua bendita e poderosa palavra. Como é notório para todos, o nosso culto se define em 3 etapas: começo, meio e fim. E um dos momentos mais importantes, um dos momentos mais relevantes, um dos momentos mais contundentes dentro da nossa liturgia de culto é o momento em que nós ouvimos Deus falar. Mas é bem verdade que a Bíblia diz que Deus fala de diferentes formas e maneiras dentro da sua ação multiforme. Mas a maneira mais clara, direta, objetiva, distinta e sucinta pela qual Deus fala com a sua igreja é por intermédio da revelação expositiva e da instrumentalidade da sua bendita e poderosa palavra. A palavra de Deus é fundamental e imprescindível na vida de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Essa importância é tão fundamental que a própria Bíblia a descreve. Livro do escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso nada mais é do que uma demonstração
de que não há limites para o poder e nem tampouco para o alcance da palavra de Deus. Neste exato momento, nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e enquanto nós estamos aqui reunidos, prestando a Deus o nosso culto racional, Ele está cuidando de tudo nos mínimos detalhes, Ele está cuidando de tudo minuciosamente, Ele está indo aonde nós não podemos, alcançando o que nós não podemos, realizando as obras que nós não podemos, e pode ter certeza de um fato: todas as vezes que nós nos reunimos para adorar a Deus, de maneira alguma sairemos de mãos vazias, e nem tão pouco da mesma maneira como adentramos, porque Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua casa e da sua causa. Quem já concorda, crê no que eu estou dizendo, levante a sua mão e dê um glória bem alto para Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui nesta noite reunidos porque nós fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Quer dizer que ninguém está aqui obrigado, ninguém está aqui debaixo de ameaça, ninguém está aqui porque não tem coisa melhor para fazer, não. Nós todos estamos aqui porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, e é Ele quem guia, direciona, nos leva para realizarmos a sua vontade. A igreja do Senhor, eu digo igreja como o compartimento de 4 paredes aonde nós nos reunimos, é um local onde Deus, Ele nos renova, reveste, capacita, Ele nos ensina acerca de como nós devemos nos portar e apresentar lá fora, diante da sociedade odierna, e Ele nos dá estratégia e recurso para que nós possamos ser instrumentos do Senhor na sociedade, alcançarmos as almas, esvaziando o inferno e povoando as regiões celestiais. Ninguém aqui está apenas ou eternamente ou permanentemente para ficar sentado em um banco, ouvindo alguém louvar, ouvindo alguém dar um testemunho, ouvindo alguém pregar. Não, Deus te trouxe aqui para te preparar, porque Ele tem uma obra na tua vida, Ele tem uma obra específica na tua vida, e Ele vai te levantar como um pregador, propagador, anunciador, como um instrumento e uma ferramenta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quando nós fomos alcançados pelo Espírito Santo, nós tomamos a ciência de que deveríamos tomar no mínimo 2 atitudes. Qual foi a primeira? A primeira foi a confissão pública, onde nós reconhecemos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. O segundo passo foi o batismo nas águas. Quando nós fomos mergulhados nas águas batismais, no mínimo 2 coisas aconteceram. Primeiro, no ato da imersão, nós sepultamos a natureza que nós herdamos de Adão, o nosso primeiro pai terreno. É por isso que temos o nome de convertidos, quando nós aceitamos a Jesus. O nome conversão basicamente quer dizer sepultar alguém vivo. De que forma? No batismo nas águas. E quando nós fomos submergidos nas mesmas águas, nós saímos diferenciados. De que forma? Saímos com a natureza de Cristo. É por isso que Gálatas capítulo 2 versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Passamos a entender que a partir deste momento, Jesus fala por nós, vê por nós, anda por nós, fala por nós, toma as atitudes por nós. Por quê? Porque nós assumimos um compromisso, nós assumimos a proposta que Ele nos apresentou e firmamos com Ele uma aliança e decretamos que a partir deste momento em que nós saímos das águas batismais, entregamos o controle da nossa vida a Ele. É por isso, irmãos, que não existe livre arbítrio para quem serve a Jesus, porque o livre-arbítrio é o que tínhamos antes de Jesus. Após Jesus, é Ele quem comanda, é Ele quem guia, é Ele quem direciona, é Ele quem diz aonde ir, não ir, com quem falar, não falar, de que maneira nos apresentar ou não, porque Ele está no controle, no comando, na direção, e te trouxe aqui para te dizer: não se preocupe, porque a sua renúncia vai produzir fruto, e esses frutos produzirão efeitos para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Aqui estão reunidas nova criatura. Você é uma nova criatura. Você não está mais preso ao passado, porque Deus sepultou o seu passado. Deus está mandando te dizer que nessa noite, olhe apenas para frente, porque é na frente que tem as vitórias que Ele reservou para você, é na frente que tem os seus objetivos a serem alcançados, é na frente que estão as promessas que Ele fez para a tua vida. Ele te trouxe aqui para te dizer: todas as promessas que eu te fiz, elas continuam de pé, elas continuam de pé. Eu não volto atrás, eu não desisto das escolhas que eu faço. Deus te trouxe aqui para dizer nesta noite: tudo que eu te prometi permanece de pé. A proposta é a mesma, a chamada é a mesma, nada mudou, porque eu te separei para um projeto nessa terra. Alama, Xéria, Camassúria, Candarábia. Quem acredita, quem concorda, quem crê, quem toma posse, abra sua boca e dê um glória. Apenas adore e exalte ao nome de Jesus, porque Ele está cuidando de tudo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, algumas verdades que estavam obscurecidas, que não estavam ao nosso alcance, a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, obedecemos o seu protocolo e nós assumimos com Ele uma aliança, passamos a entender que, primeiro, nós somos nova criatura. Segundo, que Deus separou nós, cada um aqui foi separado por Deus, com uma chamada individual e pessoal. Ninguém usa ninguém igual a ninguém. Para cada um aqui Deus tem uma unção, uma chamada, uma ferramenta específica. Passamos a entender também qual é o nosso contexto. O nosso contexto é o contexto de igreja. Nós fomos inseridos no contexto igreja. Entendemos que a igreja, ela é um corpo, e que o cabeça desse corpo é o próprio Jesus Cristo. É por isso que a igreja, para que ela venha a ser reconhecida legalmente como igreja, ela tem que possuir 3 características: unidade, comunhão, coletivo. Porque ela é o corpo de Cristo. E um corpo não trabalha de forma individual, individualizada, separada, não. O corpo trabalha na unidade, na comunhão e no coletivo. É por isso que o diabo cria inúmeras situações, arquiteta inúmeros planos, mas ele nunca vencerá essa igreja, porque ela tem um padrão, o padrão da unidade. Ela está blindada pela unidade. Ela tem uma comunhão entre os
membros do corpo. E pode ter certeza de uma coisa: o diabo não vai vencer esta igreja, ele não vai triunfar sobre ela, porque ela é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo, e está aqui nessa noite. Quem acredita, quem crê, quem toma posse, quem recebe, abre a sua boca e dê um glória bem alto para Jesus. A maior garantia que eu posso te dar aqui nessa noite é uma garantia inquestionável, que nada mais é do que a própria palavra. A maior garantia que eu te dou aqui nessa noite, de que tudo que lhe foi prometido por Deus, tudo que lhe foi assegurado por Deus, vai se cumprir. E qual a base que eu te tomo para dizer isso? O que o profeta messiânico Isaías descreve no capítulo 55 e no versículo 11, diz assim: porque assim será toda palavra que sair da minha boca, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir tudo que me apraz, e prosperar no objetivo pela qual a designei. Sabe o que isso quer dizer? Apenas adore, glorifique e exalte ao nome de Jesus, porque nenhuma das palavras de Deus cairão por terra. A palavra de Deus não volta vazia. Pode ter certeza, Deus está reservando surpresa para alguém aqui nessa noite. Deus manda te dizer: te prepare, meu filho, te prepare, minha filha. Esta semana é reservado para a igreja do Senhor surpresa que a sociedade odierna não pode receber. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: estou eu assinando a tua causa, estou eu carimbando a tua causa, estou eu tirando de baixo e colocando em cima, estou eu trazendo de longe e colocando perto, estou eu dando livramento de morte, estou eu te dando aquisição. O benefício que Deus te deu é irrevogável, ninguém toma, ninguém tira, porque é promessa de Deus. Quem acredita nisso, quem acredita nisso, quem acredita, levante a sua mão, abra a sua boca e dê um glória, exalte e glorifique ao nome de Jesus. Aleluia. Quando nós entregamos a vida para Jesus, muitas verdades são descortinadas. Começamos a ter acesso a informações que anteriormente nós não tínhamos. E uma dessas informações é acerca do que nós chamamos de espinha dorsal da nossa fé. A espinha dorsal da nossa fé cristã, ela se divide em duas vertentes ou ramificações. A primeira é a maneira pela qual nós identificamos o nosso Deus. Porque a primeira vez que você vai ver o nome Deus nas páginas da Bíblia Sagrada é em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. No texto original diz: Bereshit bara Elohim shamayim aretz. No português é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Diferentemente da nossa língua portuguesa, nós entendemos que a Bíblia, ela fala de duas linguagens: o Antigo Testamento, a língua hebraica, e o Novo Testamento, a língua grega. O nome Deus ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é a expressão hebraica traduzida para o português Elohim, com o final IM. Todas as vezes que você for interpretar um texto bíblico, você tem que entender: texto nunca ele é interpretado com versículos isolados, porque isso cria heresias. Nós separamos versículos, formamos um texto, e o texto vai produzir algo chamado de contexto. Se nós observarmos, a expressão Elohim ali, com o final IM, é a mesma indicação da palavra Deus na língua portuguesa. E o que a palavra Deus indica? Indica uma pluralidade, pelo simples fato do final S. No hebraico é o final IM, que quer dizer a mesma representatividade do S da língua portuguesa, a indicação de uma pluralidade. O que isso quer dizer? Que o nosso Deus, ele é um Deus subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Entenda, não são três deuses, é um único Deus que subsiste em Pai, Filho
e Espírito Santo, e a Bíblia descreve a sua ação e atuação em uma expressão grega chamada de koinonia, que quer dizer comunhão. Essa é a primeira vertente da espinha dorsal da nossa fé. A segunda vertente nada mais é do que a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a Bíblia Sagrada, é o cânon sagrado, é a carta magna da igreja. É a maior, total, perfeita, completa e absoluta revelação de Deus para a sua igreja. Não existe revelação maior do que a palavra. Não existe autoridade na igreja maior do que a palavra. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada, ela é um conjunto de livros, por isso tem o nome Bíblia, quer dizer conjunto de livros. São 66 livros, divididos em 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O interessante, irmãos, é que a Bíblia, ela nos fala primeiro de 2 alianças, segundo, de 2 sacrifícios e terceiro, de 2 tempos bem distintos. A primeira aliança, todos os irmãos sabem, é a aliança do Antigo Testamento, que foi inaugurada em Gênesis capítulo 17, no ato da circuncisão de Abraão, pai da fé, com a idade aproximada de 100 anos. A palavra circuncisão para nós é uma palavra só, mas no texto original ela se divide em duas, berit e milá, que quer dizer desprendimento da carne e dependência de Deus. Quando Abraão se circuncidou com a idade aproximada de 100 anos, ele estava fazendo esta afirmação, que todas as gerações posteriores a ele viveriam completamente na dependência de Deus. Mas entenda, as obras de Deus não permanecem paradas, as obras de Deus não permanecem estáticas. Mostra disso é o que Isaías nos demonstra no capítulo 6. O que quer dizer o capítulo 6 de Isaías? Nada mais é do que uma descrição do terceiro céu. O que é o terceiro céu? É a morada do nosso Deus, é aonde está o trono da glória de Deus. E a Bíblia diz que lá no terceiro céu, Isaías capítulo 6, dá a descrição de uma classe dentro da hierarquia angelical chamada de serafim, e diz que os serafins possuem 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e com 2 eles voam. E a Bíblia diz que eles ficam voando constantemente ao redor do trono da glória de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que o trono da glória de Deus emite uma santidade tão extrema e profunda que provoca fogo tão abrasador que incendeia a pedra. E a Bíblia diz que os serafins constantemente, eles só têm um cântico na sua boca dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Entenda, a Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que o trono de Deus, ele não fica parado, ele fica em movimento. É isso que Deus tem para essa igreja aqui. Não tem vírus que vai parar o avanço dessa igreja, não tem ameaça que vai fazer essa igreja parar, não, porque ela está debaixo da potente mão do Senhor, ela está debaixo da graça e da unção. E Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite: toda ameaça que tem te afrontado e confrontado, Deus está jogando por terra nessa noite e manda te dizer: eu te chamei para avançar, eu te chamei para progredir, eu te chamei para conquistar. Só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita. Quem não acredita fica calado, mas quem crê, abre a sua boca e dê um brado de glória. Eu quero ouvir o glória a Deus só de quem acredita, crê e toma posse. Dê um brado de glória para Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que o ápice da aliança do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 25, a descrição da construção e das características da construção da Arca da Aliança. No contexto do Antigo Testamento, irmãos, a Arca da Aliança era o mais próximo que poderia se haver entre o Criador e a criação. A Bíblia diz que Deus usou uma unção específica no ato da construção da Arca da Aliança. Deu uma unção específica para Moisés e uma unção específica para 2 personagens anônimos. A unção que Moisés recebera, a unção da revelação, revelar a existência de algo que ainda não havia sobre a face da terra. E ele transmitia as coordenadas para os 2 personagens anônimos, que mediante a unção que eles haviam recebido, construíram algo que não existia, mas como que se eles já tivessem visto. A Bíblia diz que usaram uma madeira chamada de acácia,
diferenciada das demais madeiras da época, porque ela possuía muitos nós. Eles construíram uma caixa, um caixote ou um baú desta madeira. Quando ela foi concluída, eles a forraram ou revestiram de ouro, por dentro e por fora. Dentro da arca, colocaram 3 elementos: um prato de ouro contendo uma porção de maná, as tábuas contendo os 10 mandamentos e um pedaço do cajado de Arão, que floresceu no deserto. Fizeram uma tampa para esta arca, chamada de propiciatório, do hebraico caporê, que quer dizer assento da misericórdia. Na parte superior, eles fizeram, forjados no mesmo ouro maciço, 2 querubins, olhando continuamente para o interior da arca. Eles se encontravam no alto pela ponta das asas, embaixo pelos joelhos, formando ali um círculo, que é a representação de 2 realidades bem distintas: a realidade humana e a realidade de Deus. A realidade humana tipificada por uma palavra chamada de tempo, porque todos nós, irmão, você querendo, concordando ou não, todos nós estamos condicionados e limitados ao tempo. E do lado interior daquele círculo, daquela aliança, está a representação da realidade de Deus, é uma palavra chamada de eternidade. Quem aqui nunca leu 1 Coríntios capítulo 15 ou 1 Tessalonicenses capítulo 4? Ambas narram as características do arrebatamento. O que é o arrebatamento? É a maior promessa que essa igreja está aguardando, é a maior de todas as promessas, irmãos. É por isso que nós aguentamos o que aguentamos e passamos o que passamos, porque acreditamos que Jesus vai voltar para buscar essa igreja aqui no Jardim Patrícia, para buscar esta igreja e arrebatar ela para passar a eternidade com Ele nos céus, irmãos. E é para você que ainda acredita nessa promessa que Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não abra mão da promessa, não largue a promessa, não esqueça a promessa, não retroceda atrás dessa promessa, porque Deus te trouxe aqui para te dizer: a promessa não caiu por terra, a palavra não volta vazia, eu continuo mesmo e te trouxe aqui nessa noite para te dizer: te prepare, meu filho, porque ainda muitas surpresas reservo eu para você. Vou eu te mostrar que estou no controle, no comando e na direção deste negócio, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Na época do Antigo Testamento, irmãos, existia um sacrifício chamado pelo nome de expiação. A palavra expiação basicamente quer dizer cobrir o pecado ou aplacar a ira divina. A expiação, ela era involuntária, porque os animais que eram oferecidos em expiação, eles eram obrigados a serem sacrificados. E na época do Antigo Testamento, havia 2 tipos de expiação: a expiação diária e a expiação anual. A expiação diária era oferecida pelo sacerdote. A expiação anual, ou também chamada de Yom Kippur, era oferecida pelo sumo sacerdote. Na ocasião do Yom Kippur, a expiação anual, o sumo sacerdote vestia uma roupa chamada de estola sacerdotal. No seu peito pendurava-se o éfode, um quadrado com 12 pedras de cores diferentes, representando as 12 tribos de Israel. Antes de ele entrar ao antigo tabernáculo móvel, que na época do Antigo Testamento era feito por panos, véus, que eram separados em 3, que faziam a seguinte distinção: santo, santo dos santos e santíssimo. E no terceiro compartimento ficava alojado a arca da aliança. Antes de ele entrar para sacrificar o Yom Kippur, a expiação anual, ele dizia a seguinte expressão: Hazar, Hazar, Venite e Hazer, que quer dizer: Senhor, me faça digno de adentrar dentro do santuário, sacrificar, oferecer a expiação e sair vivo diante da tua presença. Antes dele entrar ainda, amarrava-se na sua cintura uma corda, em uma das suas pernas um sino, e quando ele começava a adentrar o primeiro véu, segundo véu, até chegar no terceiro véu, aonde estava a presença de Deus e aonde ele ofereceria a expiação, ele tinha que balançar aquele sino amarrado em uma das suas pernas. Lá fora, o povo entendia que o som produzido lá dentro era o significado de que Deus estava recebendo o sacrifício. Irmãos, isso não é chavão de pregador, não. É por isso que quando você se reúne diante da presença de Deus, você tem que glorificá-lo, dando glória, aleluia, exaltando e glorificando, porque enquanto você produzir este som
som de glorificação, é o significado lá fora de que aqui dentro tem um Deus vivo. Lá fora eles entendem que o Deus daqui não é um Deus que está preso em um crucifixo de gesso, não é um Deus que está preso em uma lápide, não, é um Deus que ao terceiro dia ressuscitou, é o Deus que está presente aqui, é um Deus que separou esta igreja, é o Deus que fez promessas para esta igreja, e é o Deus que vai cumprir a palavra na sua vida. Quem acredita, quem crê, quem toma posse, quem sente a presença desse Deus vivo aqui, abre a sua boca, fecha os teus olhos, exalta, produza som para decretar à sociedade odierna que aqui dentro tem um Deus vivo. Mas se porventura, para me concluir, se porventura Deus não recebesse o holocausto lá dentro, a Bíblia diz que vinha fogo do céu, rompia, e aonde estava o sumo sacerdote matava-o, queimava-o, consumia. Aí a cordinha que eles amarravam na cintura dele, eles usavam lá fora para trazer os restos mortais. É por isso que eu falei que a expiação, ela era involuntária. Os animais que eram oferecidos em expiação eram involuntários. É por isso que Jesus teve que vir para oferecer um sacrifício com o nome de vicário. Quer dizer, substituto permanente, absoluto, com um nível de extensão tão ilimitado que praticamente ele anulou, pagou, cancelou a nossa dívida. Isso quer dizer que você tem toda, total e plena liberdade para adorar a Deus aqui. É por isso que Deus manda te dizer que nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho palavra de vida, vida com abundância. É por isso que Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho o espírito voluntário, de voluntariedade, que foi transferido para a igreja que está aqui nesta noite. É por isso que você tem que entender que Jesus veio voluntariamente, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e te trouxe aqui nessa noite para te dizer: seja voluntário, seja voluntário, seja voluntário na minha obra, na minha presença, porque eu reservo para você algo inimaginável, imensurável, incomensurável, que ninguém é capaz de descrever, porque eu sou Deus dessa igreja, eu sou cabeça desse corpo, e te trouxe aqui para te dizer: a minha presença está sobre ti, a minha presença está sobre ti, a minha presença está sobre ti, a minha presença está sobre ti. Quem está sentindo a presença dele aí, quem está sentindo a graça dele, quem está sentindo a unção dele aí, fecha os teus olhos, exalta, glorifica. Deus está te renovando nessa noite, Deus está te renovando nessa noite, Deus está renovando, blindando, restaurando, fortificando e estabelecendo os teus pés sobre uma rocha chamada Cristo Jesus. Aleluia. Quando Paulo escreve essa epístola, não carta, epístola, qual a diferença de um para o outro? A epístola, ela era direcionada aos líderes da congregação. A carta era para a igreja, no coletivo. Paulo, ele envia essa epístola direcionada ao líder da igreja que estava em Roma. Irmãos, nunca diga carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque isso é uma chamada de exegese, quer dizer, colocar no texto o que o texto não diz. A carta aqui era para uma igreja que estava dentro de Roma, porque todos os irmãos sabem que a maioria dos romanos não aceitavam a Jesus, não o reconheciam. Então a carta é direcionada, a epístola é direcionada para uma igreja que estava dentro da cidade de Roma. E qual é a orientação, a determinação de Paulo? A determinação era essa: nunca se envergonhar
do Evangelho, porque ele produz poder, ele é o próprio poder de Deus. Poder para quê? Para a salvação. Salvação de quem? De todo aquele que crê. Começa por onde? Primeiro o judeu, alcança até onde? Também do judeu. E o que mais? Porque a justiça de Deus é uma justiça revelada. De que forma? De fé em fé. Ou seja, Deus renova a tua fé hoje, Deus renova a tua fé amanhã, e diariamente Ele continuará a renovar a tua fé, porque Ele diz aqui nessa noite: o meu justo viverá da fé, viverá pela fé, viverá por fé. Deus nessa noite aqui está renovando a nossa fé, está renovando as nossas convicções, e o nome de Jesus será glorificado. Quem acredita nisso, quem crê, quem toma posse, quem recebe essa palavra, abra sua boca e dê um glória bem alto para Jesus. Deus abençoe, amém. Glórias a Deus. Boa essa palavra, né, irmãos? Alimento para as nossas almas. No dia a dia, não tem coisa melhor do que você vir para a casa do Senhor e sair alimentado da palavra dele. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando e usando o nosso pastor Eduardo. Amém, irmãos? Só nos resta agradecer ao Senhor, irmãos, por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos na casa dele. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos que se esforçaram para estar aqui nessa noite, a vida do nosso pastor que foi o canal. Que Deus em Cristo continue te usando grandemente na terra. Amém, meus irmãos? Os trabalhos ocorrerão normalmente segundo as recomendações. Amanhã, ciclo de oração com toda a igreja e as nossas irmãs, a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 19h30 também, o nosso culto. Sexta-feira, o mesmo horário. E permitindo ao Senhor, domingo, escola bíblica dominical pela manhã e o nosso culto à noite. Amém? Eu convido a toda a igreja, se coloque de pé. Vamos agradecer ao Senhor por Ele se fazer presente através dos louvores, dos testemunhos e da sua palavra. Irmãos, só para mim não esquecer, tem alguém que não serve ao Senhor ainda, ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém que não serve? Todos aqui, graças a Deus pela misericórdia, ainda tem? Não tem? Que Deus em Cristo abençoe então a todos. A nossa irmã Dalvânia está completando mais um ano de vida. Queria convidar ela aqui para a gente estar aproveitando e já estar orando pela vida dela. Tem mais alguém, irmãos, que de repente passou desapercebido, que completou mais um ano de vida? Tem mais alguém? Não tem? Então vamos orar pela nossa irmã Dalvânia e pelo término desse trabalho grandioso que o Senhor se fez presente, irmãos. Quantos creem que o Senhor usou a boca do nosso irmão para falar conosco, irmãos? Para nos dar um renovo da parte de Deus para mais uma semana. Nós estamos aí nessa luta, mas o Senhor, Ele já falou que Ele é conosco. Amém? Pastora Renato, vem orar aqui pelo término do trabalho, pela nossa irmã Dalvânia. Quantos mais precisam de oração, irmãos? Amém. E logo após, o presbítero Josafá dá as bênçãos apostólicas. Amém? Que Deus em Cristo abençoe toda a igreja. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai da eternidade, Senhor. Meu Pai, queremos aqui orar, meu Pai amado, agradecidos, ó Pai, pela Tua presença, Pai, neste lugar, meu Pai, nesta casa de oração, Senhor. Meu Pai amado, pelos louvores, ó Pai, pela Tua palavra, Pai, gloriosa, Senhor. Meu Pai, obrigado, Pai, por cada vida, meu Pai, que aqui se encontra, Pai. Meu Pai, queremos agradecer também, meu Pai amado, Pai, que é Deus Santo, pela vida, Pai, da Tua filha, Senhor, no qual completa, Pai amado, mais uma primavera, Senhor. Meu Pai,